Boa noite, amigos do canal Especialista em Generalidades. Aqui quem vos fala é Leandro Barbosa, criador do canal Especialista em Generalidades. Hoje eu trouxe o especialista em finanças pessoais, meu grande amigo, o Edson, lá de Riberópolis, mas que mora aqui em Aracaju. Ele é conhecido aqui em Aracaju como o Warren Buffett de Aracaju. E logo em seguida a gente vai entender por que ele tem esse apelido de Warren Buffett sergipano. Gente, vamos lá. Eu sou Leandro Barbosa, sou bancário há mais de 10 anos. Sou um profissional certificado pela Ambima, CPA 20, mas o foco desse vídeo não é isso. Aqui não é trabalho. Eu falo aqui como investidor. Estou aqui para tratar das finanças pessoais, de como eu trato as minhas finanças pessoais, de como eu aplico o meu dinheiro. Hoje, minha carteira de investimentos está balanceada, está 50% renda fixa, 50% renda variável e renda variável 70% é FIIs. Eu tomei uns prejuízos aí, renda variável, não vou falar quais ações são, não, mas deu uma desanimada, mas vamos que vamos, é assim mesmo, é vivendo e aprendendo. Eu vou passar a palavra para o meu amigo, ele vai apresentar, ele também tem um canal, ele tem o canal Os Poupadores, o site ospoupadores.com.br e o Instagram. Com a palavra, o Edson. E aí, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Elton Andrade, do canal Os Poupadores, um projeto aí que já tem mais de três anos já, onde a gente tenta levar a educação financeira, né, para as pessoas, para elas poderem estruturar, né, sua vida financeira e também investir melhor. A gente fala também bastante de investimento. Inclusive, também uma série de guias lá no site, né, onde eu posto minha jornada, né, os resultados que eu estou tendo nesse tempo todo. Então, tenho atualizações mensais que eu trago para todo mundo, para servir como exemplo, né, para atrair mais pessoas para esse mundo e ter prosperidade aí na financeira na vida, né? Hoje a gente vai tratar aqui de assuntos, mostrar, né, os resultados que a gente obtivemos e como chegamos, né, o que a gente pode contribuir, né, para trazer informação para vocês, para ajudar vocês nessa jornada também, né? Brevemente falando, hoje eu tenho um patrimônio que é avaliado em mais de R$ 500 mil, tenho quase R$ 500 mil investido no mercado financeiro, então já tenho muita história aí, mais de 6 anos de experiência para mostrar, para trazer alguns ensinamentos e que eu acho que vai ser de muita valia aí para vocês. Então vamos lá. Para começar no mundo dos investimentos, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, na minha opinião, na minha análise, nos meus estudos, é um controle financeiro. Primeira coisa é se livrar das dívidas. Porque não adianta eu investir num título, numa LCI que eu investi hoje, pagando 96%, que dá em torno de 1% ao mês, se a pessoa está lá pagando no cheque especial 8% ao mês, né, que é o máximo, né, que o Banco Central estabeleceu de teto, ou 15, 20% no rotativo do cartão de crédito de qualquer banco aí. Ou seja, a primeira coisa é botar as finanças pessoais em dias. Colocando as finanças pessoais em dias, segunda parte é elaborar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É uma reserva para fatos inesperados que acontecem na vida. Por exemplo, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre reserva de emergência e tratei desse tema. Gente, assista lá o vídeo de reserva de emergência que eu explico com mais detalhes. Eu fui na Frenô, recomendo, uma loja muito boa, fazer alinhamento e balanceamento do carro para gastar 70 conto. Alinhamento e balanceamento é 70 conto. O carro estava vibrando,
Fui lá fazer alinhamento e balanceamento. Chegando lá, aí o cara me chamou a atenção que os dois pneus traseiros estavam careca. Eles não adianta fazer alinhamento e balanceamento com esses pneus careca, meu amigo. Você tem que trocar esses pneus. E para complementar a história, os outros dois pneus da frente eu tinha comprado remote baratinho, que o cara tinha me vendido, disse, é quase a mesma coisa. Pneu é bom. Quando ele me botou lá no negócio rodando, um negócio todo ruim, fazia o carro tremer todinho, o carro sem estabilidade, parecia que estava andando um pula-pula. A carroça de burro estava mais confortável. Resumindo, fui para gastar 70 conto, gastei R$ 2.000 e paguei à vista. Comprei lá os pneus mesmo, da marca Continental. Continental, se quiser me patrocinar, fica à vontade. Estou gostando muito dos pneus, o carro ficou filé. Recomendo os pneus Continental, recomendo a loja também. É isso, gente. E paguei preço de à vista. Teve um desconto de em torno de 15 a 20%. Então, para mim foi super de boa, porque eu tenho minha reserva de emergência. Porque carro quebra, a gente adoece, pode gastar com remédio, coisas na casa quebra, tanta coisa pode acontecer que a gente não tem controle. A gente se planeja, a gente pensa que está no controle da vida, mas quem está no controle da vida é Deus lá em cima. A gente se planeja, a gente ajusta as velas para o melhor possível, mas a gente não consegue ter o controle de tudo. Por isso, a importância da reserva de emergência. E aí, Edson, fala aí de algum evento aí que já aconteceu com você, que você não se planejou, mas aconteceu. Rapaz, eu tive também uma história com essa do pneu também, que eu fiz uma viagem, aí na volta, né, acabei perdendo aí um pneu na estrada que caiu. Tinha uma cratera, né? Não dá nem para Né? chamar de buraco, que seria elogio. Tinha uma cratera na estrada e assim, meu pneu foi pro beleléu. E assim, quando eu cheguei, vou trocar, imaginando, né, que ia trocar um pneu, um par de pneus, né? Mas tive que trocar os quatro também, porque outros já estavam ruins, etc. Então, assim, um pouco diferente da sua história, mas também com pneus. Pronto, pronto, gente. Quem quiser abrir uma loja de pneu já está sabendo que é um bom investimento, viu? Porque buraco não falta, viu? Alinhamento e balanceamento e vender pneu. Quem quiser abrir uma oportunidade aí de negócio aí, viu? Então, gente, eu vou voltar lá atrás, né, de quando eu comecei, né, para contar algumas coisas e a gente pode ir conversando sobre isso, né. Hoje eu tenho esses resultados aí incríveis que eu falei, né, que assim, para muita gente parece até às vezes inalcançável, mas não foi assim há poucos anos atrás, não estou falando nem de uma década. Menos do que uma década atrás, eu ganhava menos de R$ 1.000 por mês. Naquela época, deveria ser equivalente a um salário mínimo, mais ou menos por aí. E, cara, me deu uma incomodação porque o tempo estava passando, tinha saído da faculdade e as coisas não aconteciam na minha vida. Eu comecei a pensar o que é que eu não sabia para. Por que é que eu não estava tendo resultado? Provavelmente porque eu não sabia de alguma coisa. E aí, essa curiosidade, esse pensamento, eu comecei a pesquisar sobre o que eu podia fazer para mudar a minha vida. Felizmente, né, botei lá no Google, né, como ficar rico. Parece idiota, né, você botar isso no Google, né? Felizmente, naquela época não tinha um monte de pirâmide financeira como está tendo a torta e a direita agora. Provavelmente, se fosse hoje, talvez se eu botasse isso no Google, caísse aí uma pirâmide financeira. Mas naquela época não estava assim. Isso eu estou falando de 2013, por aí, né? Então, eu caí em um site que falava sobre educação financeira e comecei a ler aquilo. Pô, isso aqui faz sentido, realmente eu não faço isso, não faço aquilo. Pô, vou começar a praticar para ver se os resultados da minha vida mudam, né? E mesmo ganhando muito pouco naquela época, eu coloquei como objetivo fui nesse gancho da reserva financeira, que assim é um dos pontos de partida, né? E comecei.
cara, vou poupar 10% de tudo que eu ganho. Pronto, Comecei a colocar isso como você vai meta. pagar um dízimo a você mesmo. Isso mesmo, fazendo sacrifício no presente em prol do futuro, né? Com E certeza. naquele primeiro ano. Quem poupa, tem um ditado que eu escuto muito no trabalho, é que quem poupa tem e quem não poupa não tem. E aí eu consegui bater a minha meta de 10% naquele primeiro ano. Isso foi me motivando a traçar objetivos cada vez maiores até, né, chegar onde eu estou agora, que eu posso dizer que, se a gente for comparar com a posição, né, da média do brasileiro, é uma posição bem confortável, né? Qual a sua idade, Edson? 32 anos. 32 Em anos? breve, 32. 32, eu tenho Em, 31. aí, ó. Em Prática... breve, em breve atingindo a liberdade financeira, né? Olha que notícia maravilhosa. O cara com 32 anos de idade, em breve vai pedir uma licença sem remuneração, sei lá. Ficar só de boa, só na praia, gravando uns vídeos para postar. E ainda ganhando É, e, dinheirinho. o- e o legal é que, assim, uma coisa que é interessante disso tudo é porque, assim, como eu falei para vocês, eu comecei com um salário mínimo e, assim, parece impossível quando você está começando, mas é um conteúdo que ele é acessível. Você mesmo, Leandro, sabe que, basicamente, matemática básica é a coisa necessária. Matemática, assim, de ensino fundamental, não precisa nem chegar no ensino médio. Então, assim, um conteúdo que Precisa comprar uma calculadora dessa? talvez, né? Porque tem no Windows já, né? No celular também tem, Ou né? seja, nem precisa Nem de uma precisa. calculadora científica. Uma normal, com porcentagem, Isso. calculadora de E tá celular. acessível no celular, né? Já tem até É, no celular, não precisa nem comprar, nem gastar dinheiro para isso. tá vendo? Ó, já tá Então, poupando. assim, pois é, com pouco conhecimento, você consegue, né, conhecer dos assuntos, entender e começar a praticar. Então, é assim, é uma coisa bem democrática, que é acessível literalmente a qualquer um. É o tipo de coisa que está acessível hoje mais do que nunca, porque na época que eu comecei, tinha informação, claro, mas não tinha nessa abundância que tem hoje, né? Então, isso facilita bastante. Então, assim, isso me encheu o brilho nos olhos, porque, assim, cara, sabe quando você parece que sua mente explodiu, assim, quando você descobre uma coisa que você, caramba, todo mundo pode ser milionário, basta querer ser milionário. Mas querer de verdade, tá, gente? Não é aquele negócio, eu quero ser milionário e você não faz nada para isso acontecer, não. É querer e Olhe, fazer as coisas, trabalhar para isso, né? deixa eu lhe interromper. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu leio a Bíblia. Lá na Bíblia, em Mateus, tem dizendo o seguinte: não basta querer, faça por onde. É bíblico isso, galera. Você acreditando em Deus ou não, a Bíblia tem muita coisa boa, muita filosofia, muito provérbio. Boa parte da nossa cultura vem da filosofia cristã. Isso é um fato. É, Eu acrescentaria o seguinte, Leandro. Independente se você é religioso ou não, é interessante ler a Bíblia, porque, acredite, ela não é o livro mais lido à toa. Tem vários ensinamentos que você pode levar para a sua vida, independente se você acreditar ou não em Deus. Tem muito ensinamento interessante que você pode levar para a sua vida e que vai te ajudar a prosperar. Inclusive, tem lá ensinamentos de contabilidade. Depois eu vou postar aí na descrição, parte que mostra que tem que investir o dinheiro em coisas boas. Tem muita coisa interessante na Bíblia de finanças pessoais, viu? Tem bastante. Trazendo uma das coisas que me ajudou bastante, principalmente nesse início lá atrás, que muita gente até releva hoje, ou já começa a colocar como um empecilho para não praticar e etc. Parece besteira, mas é realmente cadastrar os gastos e ganhos. Até hoje, por incrível que pareça, eu faço isso. É claro que vai chegar num patamar que eu vou estar, sei lá, multimilionário, que eu não vou precisar fazer mais, porque não tem interesse. Mas eu acho que parece besteira, mas só o hábito de fazer isso acrescenta muito. Você É, por- consegue.
Porque a pessoa vai saber quanto ganha e e quanto está comprometido. Porque, assim, eu já vi casos pessoais, que eu não vou citar exemplos aqui, de pessoas que ganhavam 6 mil conto e achava que tinha 6 mil para gastar. Aí tinha prestação de carro de R$ 1.500, aí tinha financiamento de casa de 1.000 conto. Quando pagava tudo, tinha 1.000 conto. Ou seja, você tem 1.000 conto para passar no mês, você não tem R$ 6.000. A importância do controle, porque como é que eu vou saber para onde o dinheiro está indo? Como é que eu vou tomar decisões se eu não sei? Tem profissionais autônomos, sei lá, vou falar um profissional cabeleireiro, por exemplo, que vai cortando o cabelo, ele não sabe quanto que ele ganha. Ele não sabe. Se você perguntar quanto é que ele tira no mês, ele não sabe. Ou Porque ele ele. acha que sabe, né? Ou É, ele acha que sabe. exatamente. É 2.000, mas pode ser 2.500, pode ser Né, né, 1.500. né isso. Ele não tem uma média mensal. Claro, eu falo uma média porque são serviços que varia de mês a mês. Tipo, de dezembro é estourado, janeiro é devagar. Mas tô falando uma média. Ele não sabe. É muito importante ter uma tabela de gastos. Olha, reserva de emergência, de 5 a 10%. Importância da reserva de emergência é ter ela disponível. Você pode colocar ela em poupança, CDB com liquidez diária, Tesouro Selic com liquidez diária. Tem que ser uma coisa que esteja ali disponível. Não é rentabilidade que você procura. Até em poupança, tá bom. O importante é fazer a reserva, porque tem gente que fala, poupança não presta, mas às vezes o cara que tem a reserva de emergência em poupança tá melhor do que o cara que não tem reserva de emergência, aí coloca o Nenhuma. dinheiro preso em um investimento que prende o dinheiro pelo um ano, por exemplo, e quando precisa vai ter que pegar dinheiro emprestado pagando taxa de juros altas. Isso se ele tiver crédito. Isso. E só voltando ao assunto anterior, gente, vocês podem fazer isso de N formas. Hoje tem uma. Antigamente, se a gente estivesse falando há 50 anos atrás, a gente tinha que fazer o quê? No papel e ponto, para o seu controle financeiro. Hoje a gente pode fazer no papel, pode fazer com aplicativo. Tem aplicativo que automatiza, já lê os gastos do seu cartão de crédito, já automatiza bastante coisa. Enfim, tem inúmeras. Você pode fazer de uma forma bem estruturada, assim, bem sabendo os mínimos detalhes. Você pode fazer de uma maneira mais macro, que vai gastar menos tempo. Então, assim, tem N maneiras de você fazer isso. Assim, o importante é fazer, porque esse vai ser um hábito. Não é só a questão de conhecer, mas também você vai criar um hábito virtuoso que vai desencadear uma outra série de hábitos positivos aí para a sua vida financeira. A questão Leandro, também da reserva de emergência, é importante isso que você falou da disponibilidade. E assim, gente, se vocês estão começando, já passaram dessa fase que vocês conseguem poupar, já colocaram uma meta para poupar e conseguiram se comprometer com isso. E é importante falar uma coisa. A partir do momento que você quer fazer isso, é importante que vocês façam da seguinte forma também. Ao invés de gastar tudo e no final poupar, não, o seu salário caiu, você já separa o que você vai poupar e aí você gasta o resto. Isso. Vocês... Desculpa lhe interromper, já lhe interrompendo. Vai. Primeiro você tem que se pagar. Se você for esperar o que sobrar para investir, não vai sobrar. Estabeleça um valor baixo, bote só 5%, mas recebeu o salário, tire os 5% e coloque numa conta específica. Não precisa começar com muito, mas comece. O primeiro passo é o mais importante, porque uma viagem de 1.000 milhas começa com o primeiro passo. É isso aí. E é importante assim porque, gente, nessa fase, se você está na fase vamos chamar assim, da manada, por quê? Manada porque a maioria não faz isso. A maioria faz o quê? Gasta tudo, se endivida, etc.
Se você quer sair dessa manada, se você está na manada e quer sair da manada, o mais importante nesse momento não é você poupar 10, 20, 30%, ser o melhor e tal. O mais importante é você criar os hábitos corretos. Então, você poupar, nem que seja 1%, mas você começar a fazer isso sistematicamente, todo mês, vai criar um hábito para te tirar dessa manada, dessa maneira que todo mundo está fazendo. E olha, é até lógico. Para e pensa. Se todo mundo está fazendo isso e todo mundo está pobre, é porque você tem que fazer diferente. Senão, o resultado vai ser o mesmo. Einstein tinha uma frase que falava o seguinte, né? Você não tem como obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer ter resultados diferentes, faça algo diferente. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar no mesmo lugar. Leandro, e também tem uma outra coisa que o pessoal, acho que é um erro que a maioria comete logo quando está iniciando, que é não seguir a ordem lógica das coisas. Ele quer começar pelo fim e não pelo começo. Então, a pessoa que está entrando nesse mundo, a primeira coisa que ela vai fazer, eu quero investir, quero ser um mega investidor e ter a melhor rentabilidade. Gente, investir é o fim. Comece pelo início. Primeira coisa, organizar o seu quarto. É fazer as coisas, organiza a sua vida financeira. Começa a registrar gasto, ganho, começa a criar o hábito de poupar e etc. Pronto, poupou, já tem um depósito, botar até na poupança. Você não entende nada de investimento, mas conhece poupança. Beleza, Ei, constrói sua reserva na adianta, poupança. não adianta. Ah, eu quero investir hoje, pronto. Vou operar mini índice, mini dólar, o que é mais que não é não é regulamentado no Brasil, forever, criptomoeda, não Criptomoeda. entende nada de nada, aí já vai começar operando índice, mini índice, dólar, Bitcoin. Galera, vamos devagar. E é importante você falar isso, porque, olha, até hoje eu não entendo nada de mini índice, não entendo nada de Bitcoin, não entendo nada dessas coisas complexas, E não precisa disso para ter resultado. Essa é a beleza das coisas. A galera quer complicar o fácil. É até monótono, gente, mas assim, vocês têm que entrar na roda da fortuna, ganhar dinheiro, gastar menos do que ganha, pegar esse valor poupado, investir da maneira adequada, que é sem estar exposto a essas doidiças, fazer o básico com investimento e fazer isso mensalmente. Deixa eu complementar. A gente tem que colocar. Existem dois tipos de pessoas do mundo. As que trabalham por dinheiro e as que colocam o dinheiro para trabalhar. Albert Einstein, você já deu para notar que eu gosto de Albert Einstein, né? Não, eu gosto das frases dele. Ele dizia que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. E são, galera, e são. Vocês não sabem o poder dos juros compostos no longo do tempo. É realmente incrível, é assustador. Assim, esses dias eu até estava conversando com uma mulher, ela, não, tá, não sei lá o que, eu disse, não, a gente já é milionário. Ela, como assim a gente já é milionário? É só questão de tempo. Se eu sentar a bunda e não fizer mais nada, é só questão de tempo. Exatamente. Porque a roda da fortuna está girando, os juros compostos estão trabalhando e cada vez mais, porque o que potencializa a fórmula dos juros compostos é o tempo. Então, quanto mais tempo eu estou na roda da fortuna, mais vai potencializar esses ganhos. Então, assim, é questão de tempo para eu já ser milionário e multimilionário, mas alguns aninhos chego lá também. Então, assim, é incrível. Quando você começa a girar a roda da fortuna e permanecer nela, é transformador. Ô Edson, deixa eu contar um segredo que eu nunca contei para ninguém, nem contei para você, mas você é fonte de inspiração para mim. E meu patrimônio está um pouquinho abaixo do seu, mas está muito bem, obrigado. Tem uma parte que está no imóvel, está alugado. Eu ainda estou esperando decidir se for vender ou não, mas estou achando que o preço está muito barato. No contexto atual, não vale a pena vender, deixe lá alugado e pronto. Eu queria dizer, obrigado, né, primeiramente, mas assim, isso aí que você falou, tá um pouquinho, isso aí é detalhe, porque veja, tem um colega que entrou agora no banco recentemente e veio trabalhar comigo, né, a gente começou a se conhecer e ele já está investindo da maneira correta, já fez esse dever de casa todo, e assim, tá com patrimônio também um
pouquinho menor. Mas eu falei até para ele, ó, é questão de tempo para você estar na mesma posição que eu. E por aí vai. É, Ou até me ultrapassar, se for o né, caso. Não né, tem... né, Assim, depois que você entrou no modelo, a roda da fortuna está girando, assim, a única certeza que você tem é que você vai prosperar financeiramente, eventualmente vai ser milionário, seja se você está muito lá atrás ou um pouco mais à frente, isso vai chegar, porque assim, o poder dos juros compostos vai te fazer, velho, é muito difícil você não ser multimilionário até ganhando um salário mínimo investindo, sei lá, 10% no fim da sua carreira. Pelo menos no fim da sua jornada você consegue. No mínimo, para assim, pegando situações bem drásticas. pronto, vamos fazer o fechamento desse vídeo. Gostaria de agradecer a todos. É o meu canal, especialista em generalidades, porque lá eu trato de diversos temas, não só finanças pessoais. Gostaria de agradecer. Eu fiz o convite hoje ao Edson e hoje mesmo ele disse: "Oh, bora hoje à noite?" Eu disse: bora. Comigo, se dizer bora, é bora. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, um bom final de ano e um próspero ano novo para todos nós. Passo para você, Wes, fazer o fechamento final. Beleza, eu queria agradecer o convite, né? Como você já falou, aceitei de prontidão. Queria fazer uma live no YouTube, mas aí depois até o Leandro me lembrou que, ó, não dá para fazer com o número de inscritos que a gente tem ainda. Então, eventualmente a gente vai ainda Mas a buscar gente vai esses fazer, números a gente vai e fazer, vai fazer. a gente vai fazer no ano de 2023. Eu profetizo que em 2023 meu canal vai ter o meu e o seu mais de 1.000 inscritos, porque meu canal em uma semana já está com quase 150 inscritos. Eu tenho certeza, viu? Isso aí eu tenho certeza. E assim, gente, a gente fala essas coisas porque é o seguinte, quando você está no caminho, é incrível, assim, assim, eu não sei explicar, às vezes parece algo sobrenatural mesmo, mas quando você está no caminho certo, as coisas acontecem, as pessoas certas aparecem na sua vida, parece que as oportunidades estavam ali, elas começam a brilhar, aparecer para você, e você agarra e vai acontecendo. Então, assim, é fenomenal a energia quando você está no caminho adequado. Parece que as coisas vão acontecendo, vão aparecendo para dar tudo certo na sua vida. Então, Lembrei de uma frase, sabe o que é isso é sorte, sabe o que é sorte? É ter a técnica e estar no lugar certo. É ter a informação, é ter o conteúdo e fazer o certo estando no lugar certo na hora certa. bom, para fechar, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que com certeza a gente vai fazer outros e outros vídeos ainda juntos e vamos levar cada vez mais informação e conhecimento para. Eu tenho certeza que se a gente mudar pelo menos a vida de uma pessoa que está assistindo esse vídeo, vai fazer uma diferença imensa. Com certeza. Eu tenho plena convicção que vamos mudar a vida financeira de muita gente. Que eu me inspirei vendo vídeo dele e de outros influenciadores digitais, que hoje eu também me considero um influenciador digital. Valeu, galera. Um abraço. Forte abraço a todos. Eu vou encerrar a gravação agora. Boa noite.